Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Mas ele volta a sua face contra os maus para da terra apagar sua lembrança. Clama os justos e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado, ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Que o Espírito Santo nos dê o conhecimento da vontade de Deus, a fortaleza que nos encoraja a obedecê-la e nos livre da tentação de cuidarmos apenas de nós mesmos. Na primeira leitura de hoje, nos chama a atenção a afirmação dos apóstolos. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Esta afirmação nos faz pensar sobre o que é necessário para obedecer a Deus. Dentre várias coisas, 3 são essenciais: ciência, coragem e disponibilidade. Ciência, ou seja, saber o que Deus quer de nós. Não há fórmulas mágicas para isso. É necessário uma longa caminhada e talvez até o final de nossas vidas não saberemos com clareza. Como diz São Paulo, agora vemos como em um espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu entendimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Portanto, sejamos abertos ao Espírito Santo para que ele sempre nos possa esclarecer sobre a vontade de Deus em cada tempo, em cada lugar e em cada situação de nossas vidas. O outro ponto é a coragem. Ao observar Pedro, podemos nos perguntar o que modificou desde o momento em que ele negou Jesus por 3 vezes até o momento narrado neste trecho do livro dos Atos dos Apóstolos. Porque, inegavelmente, podemos perceber uma grande evolução, uma grande coragem. Isso porque um dos dons do Espírito Santo, a fortaleza, tem como fruto a coragem, tanto para enfrentar as tentações como para se manter firme nas tribulações. Contudo, o que me veio à mente com mais força é a coragem de olharmos para nós mesmos e iluminarmos nossas sombras. Após negar Jesus, Pedro recebeu o olhar dele e então, como que caindo em si, chorou amargamente. Que o Espírito Santo nos ajude a olharmos para nós mesmos e nos conhecer, mesmo que doa, mesmo que tenhamos de chorar amargamente. O olhar de Jesus estará nos acompanhando. E este olhar nos dará coragem. Esse olhar nos fará pessoas corajosas para testemunhar a respeito de Cristo e anunciar a sua palavra. Por fim, a disponibilidade. Lembremos da parábola do semeador. Jesus, explicando a parábola do semeador, compara as sementes sufocadas pelos espinhos com aqueles que ouviram a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e as ambições de outras coisas os penetram e sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Os apóstolos foram soltos pelo anjo e obedeceram imediatamente à sua ordem de irem para o templo pregar. Por quê? Porque estavam disponíveis para obedecer a Deus. Que o Espírito Santo nos dê o conhecimento da vontade de Deus, a fortaleza que nos encoraja a obedecê-la e nos livre de cairmos na tentação de cuidarmos apenas de nós mesmos. Quem está longe de Deus traz dentro de si uma inimizade.
A mesma inimizade que se apoderou dos corações de Adão e Eva depois do pecado. No Evangelho de hoje, o Senhor nos ensina: aquele que acredita no Filho possui a vida eterna, ao passo que quem o rejeita não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. A última parte deste versículo pode soar escandalosa para alguns, mas nem por isso deixa de ser verdadeira. Quem está longe de Deus traz dentro de si uma inimizade, a mesma inimizade que se apoderou dos corações de Adão e Eva depois do pecado. Criados em perfeita comunhão com Deus, nossos primeiros pais o viam e a ele falavam como que a um amigo. Mas depois que o pecado entrou no mundo, só o ouvir os passos do Altíssimo no jardim foi o suficiente para fazê-los fugir e esconder-se de medo. Meus irmãos e irmãs, toda a obra salvífica de Cristo consiste em nos transformar por dentro, mediante a graça que nos mereceu, para que essa inimizade, esse rechaço ao amor divino, se transforme em docilidade, em abertura, em verdadeira amizade com Deus. Embora os olhos da carne não alcancem enxergá-lo, quando estamos em pecado mortal, há em nós uma profunda desordem, um terrível e odioso desvio com respeito a Deus, nosso fim último. Por isso, temos de sair o quanto antes desse estado e crer no amor do Filho, cujo sangue aspergiu a cruz para o nosso bem. Por meio do batismo, ou então por meio de uma confissão bem feita, é restaurada em nós a amizade que perdêramos. Só que tem uma coisa: se persistirmos obstinadamente numa vida de pecado, a nossa alma, ao ver-se desnuda após a morte, enxergará com clareza o ódio a Deus que a domina, e sobre ela há de pairar a ira daquele a quem ela odiou, a quem ela rejeitou. Por isso, que o Senhor nos conceda uma contrição de todos os nossos pecados e a chance de recuperarmos, pelo sacramento que Ele instituiu, a amizade de que fazemos tão pouco caso. Por isso, entreguemo-nos todo a quem por nós se entregou por inteiro. Creia naquele que se deu para te dar a fé. Creia naquele que tudo se negou para te dar o céu, desde que sejas fiel. Aquele que rejeita o Filho não terá a vida. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.